Olá, bom dia, Maria Olga. Bom dia, Adriana, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? E você? Graças a Deus também, né? Dentro de uma situação diferenciada, né? Principalmente para Exato. vocês, né? Que escola, que estão atuando virtualmente, né? Mas estamos Isso, caminhando, né? é isso mesmo. Vamos que vai dar tudo certo, né? Isso mesmo. Então, Maria Olga, na verdade, para quem está nos escutando agora, né? Então, eu fiz um convite à Maria Olga Peixe Bonfante Anitelli, que gentilmente aceitou esse convite, sou muito grata por isso. A fazermos hoje um momento que realmente a meta é a homenagem à nossa cidade, homenagearmos Leme, né? Pelos seus 125 anos aí de emancipação, que vai completar agora 29 de agosto. Isso. Então, o que poderíamos fazer de diferente? Então, nada como falar um pouquinho da nossa cidade. E você, Maria Olga, tem uma parte muito brilhante na nossa cidade, né? Em relação ao seu trilhar por esses anos aqui dentro do nosso município. Então, eu realmente agradeço você aceitar esse convite e queria começar perguntando assim: o que significa Leme para você, Maria Olga? Olha, Adriana, sempre fui, e nesse aspecto eu tenho muito do meu pai, na verdade, que o bairrismo, né? O bairrismo é uma coisa assim impregnada em mim, e eu sou até assim meio abusiva com a minha família, porque tudo que eu posso eu falo desse bairrismo, eu falo da cidade, porque Leme para mim, Adriana, é um berço mesmo que acolheu a minha família desde os meus antepassados, né? A única pessoa que não era de Leme e da minha família era a minha mãe. A minha mãe nasceu em Descalvado, mas logo depois, meu avô precisou vir embora por conta da época da hanseníase na cidade. E o meu avô era promotor, o pai dela. Eu vou contar só um pouquinho disso para chegar em mim, né? Porque Ok, sem os é isso antepassados mesmo. nós não estaríamos aqui. Ele era promotor de justiça, ingressou lá em Descalvado e tal, e lá teve os 6 primeiros filhos. E minha avó estava grávida da última, da sexta filha, quando ele começou a perceber que a coisa estava piorando. Aí ele fez uma promessa muito devota a Nossa Senhora Aparecida, que ele colocaria Lázaro Aparecida, São Lázaro, que é o protetor, Aparecida e Nossa Senhora, e viria embora, largaria a magistratura e viria embora para Leme, que era o berço dele, né? A minha avó, que era de lá. E dito e feito, ela nasceu perfeita, chamava-se, né? Faleceu há pouco tempo, Lázaro Aparecida, e ele veio com os 6 filhos embora para Leme. Deixou a magistratura e veio cuidar de uns negócios que eles tinham aqui. E então a única que não era minha mãe, que veio de lá. O meu Sim. pai, nascido aqui, né, de origem italiana, e o meu pai tinha assim uma paixão por Leme, assim, que acho que é isso que ele foi me passando isso, porque geralmente as filhas são mais afetas e mais chegadas às mães. Eu era muito chegada ao meu pai, por conta de eu já gostar de estudar, de falar, como ele fazia, né? Então eu era muito apegada a ele. Então esse bairrismo ele passava por conta de tudo que ele fazia e transmitia para a gente de forma assim, mesmo diuturna mesmo. Todos os dias, todas as noites, toda hora a gente estava ouvindo falar. E aí a minha mãe, embora fosse de outro lugar, se apaixonou também por isso. E era uma pessoa assim que amava Leme também. Então, eu tenho os meus antepassados como pessoas assim muito queridas para mim, porque foram eles que me transmitiram esse carinho, essa afeição por Leme, por estar em Leme, e eu já fui aprendendo com eles que Leme é a melhor cidade do mundo, e que melhor cidade para gente, para eles que tiveram os filhos e para nós que íamos seguir a nossa vida. Sim. E com isso
eu sou hoje uma pessoa assim, primeiro sou amante de Leme sobre todos os aspectos, e segundo, muito agradecida, né? Porque Leme me deu meu marido, deu meus filhos, deu um lugar para eu trabalhar maravilhoso, que na época foi a Escola SESI, né? Que era uma escola, assim, na época, né? Há muitos anos atrás, era uma escola tida como uma das melhores da cidade, por conta de nós só termos, na época, o ensino público. Sim. E começaram aquelas greves em seguida do ensino público, por insatisfação dos professores e por estar caminhando muito mal. Então, o que aconteceu? Os pais resolveram pôr numa escola que ninguém ia parar, nunca, né? Porque o SESI não ia permitir nunca. Então, com isso, eu tive um berço profissional também muito bom. Então, é uma história muito ligada. É Maria Olga, SESI e Leme, né? Eu não podia deixar de falar do SESI. E porque até hoje, mas Dona Maria Olga, que foi diretora do SESI, quer dizer, isso ficou, né? E como vai ficar para você a melhor diretora da Copel e por aí afora, né? Imagina, obrigada. Então, Adriana, eu precisei falar um pouquinho disso, porque eu tenho, assim, muita gratidão aos meus antepassados, né, aos meus avós, aos meus pais, e por serem pessoas, assim, que gostavam de Leme e que me passaram, primeira coisa, né, e me passaram esse amor pela cidade. O meu pai, inclusive, conquistou um pseudônimo para ele e escrevia nos jornais da cidade com esse pseudônimo e deixou assim inúmeras obras mesmo, né? Poesias, textinhos, versos sobre Leme. Ele é muito, muito bom isso, quando eu pego alguma coisa dele, porque acima de tudo vinha Leme. Então eu não podia ser diferente, né? Leme para mim é uma coisa assim muito boa. Eu fico muito brava quando eu vejo alguma coisa errada, brava mesmo. As meninas, mãe, você não vai falar nada. Se tiver oportunidade, eu vou falar, porque não está certo. certo. Pelo amor que você tem. É uma coisa assim que eu comparo assim, bem assim ao amor de filho para pai, de pai para filho, porque é uma coisa assim impregnada na gente. Que bom, e isso faz toda a diferença, né? Eu nunca saí para estudar fora, Adriana. Eu nunca morei fora. Isso é uma característica. Eu quis primeiro escolher a minha profissão, que era professora, né? A gente fazia o curso normal, e aí eu já ingressei com 17 anos, eu me formei e prestei esse concurso para o SESI, mas eu não pude assumir por causa da idade. Era uma coisa muito complicada na época. Aí eu falei, mas eu quero dar aula, e foi a Escola Maria Joaquina que me acolheu com essa idade, talvez nem tivesse feito, desculpa, nem tivesse feito papelada, nada, mas eu fiquei um ano, quase 2 anos lá no Maria Joaquina, como substituta, porque era isso que eu queria da minha vida. Eu peguei várias salas de professores muito boas da época, então eu fui aperfeiçoando o meu curso normal em loco mesmo, né? E faz toda a diferença também, né? Na prática. Para mim fez muita diferença. Fez porque foi menos sofrido, né? Porque é muito sofrido você ingressar em alguma coisa sem experiência anterior, né? Aí o SESI me chamou, porque eu tinha o direito, e lá eu fiquei os meus 25 anos, né? E nunca saí daqui, porque depois que eu estava... E meu pai queria que eu fosse fazer faculdade, como as minhas irmãs estavam indo. Eu falava, não, eu quero trabalhar, depois eu vejo o que eu faço, eu quero dar aula. E realmente foi o que eu fiz. Aí eu entrei numa faculdade de ciências sociais, que não tinha muito a ver, assim, né, com a minha profissão, mas aí o SESI, foi a época que o SESI começou a exigir o curso de pedagogia, que o curso normal já tinha se extinguido e tal. Aí eu fui fazer, viajava todo dia, né, e fui fazer em Ribeirão. Fiz Ciências Sociais em São José do Rio Pardo, depois em Ribeirão. Então, eu tenho a experiência da faculdade viajando todos os dias, ou às vezes no final a gente ia um pouco menos,
Mas eu não tenho essa vivência de adolescente que mora em república, em faculdade. Eu fui ter essa visão com os meus filhos depois, né? Mas eu não. E eu lembro que meu pai falava para as minhas irmãs que olha, a Maria Olga não quer sair, não quer... Não, eu acho que ela não quer fazer faculdade porque ela não quer sair daqui. É isso aí. Realmente, talvez tivesse um vínculo, né? Agora, Leme é uma cidade que, nesse momento da minha vida, né, eu acho que ela tem tudo para ir cada vez melhor, que ela já passou por várias fases, né, e fases ruins, né, Leme teve algumas coisas assim com cassação de prefeito, nessa parte política, foi bem complicada as passagens políticas, assim. Sim. E vários, né, caçou um, depois caçou outro, ficou sem prefeito, aí pôs o presidente da Câmara também foi caçado, então foi uma história, lá nos idos de 67, 68, pós-revolução, né, então Leme teve, assim, muita coisa complicada politicamente falando. Depois disso, eu acho que Leme foi evoluindo, foi crescendo, e eu fico muito brava quando alguém fala, nossa, em Araras já tem, em Leme não tem. Calma, é como criança, cada um é um, e Exato. cada um dá o passinho de acordo com a sua categoria, na verdade, né? Eu falo, você viu, eu fui em Pirassununga, tem não sei o quê. Opa, eu já entro, falo, não, Leme não tem, mas quando tiver vai ser melhor do que todos, eu falo, né? E eu sou muito, Adriana, então, aí veio essa parte política que foi evoluindo, eu acho que foi evoluindo, foi acompanhando a normalidade, as coisas mudavam no contexto político aqui também mudava, só que a própria política, ela se enfeitou de uma porção de coisas e que muita gente não está satisfeito, né? Então, a gente precisa ter essa condição forte do voto, né? Isso. Que eu acho que a cada 4 anos é isso que modifica a vida da cidade. Então, nós vamos ter que incutir nos nossos jovens, Adriana, cada vez mais essa questão da formação política, e que agora o ensino médio já prevê alguma coisa disso. Exatamente. Inclusive, essa nova textura do ensino médio. E a Copel vai começar agora, viu, Mariola? Isso. Agora, embora eu não esteja na ativa, eu gosto muito e eu leio muito, eu acompanho todas as leis que saem, eu gosto muito. Isso. E vai já prover disso os jovens. Por quê? Porque tem o empreendedorismo, tem o contato social, tem uma série de coisas importantes, mas a política tem que ser bem assim diluída na cabeça da nossa juventude, que vai formar, né, os próximos anos, que vai montar a cidade para os próximos anos. Eu sou assim apaixonada por Leme, tá? E Leme para mim é aquilo que eu falei, é o meu berço, né? Foi berço dos meus antepassados, é o meu, foi o do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos, que eu tenho vários netos do pacote que eu tenho muitos nascidos aqui em Leme. Então, eu tenho muito orgulho de ser lemense e de poder estar falando com você nesse momento. Que ótimo, é visível, né? Você transpareceu esse amor por Leme. E o amor faz toda a diferença, né? Porque o caminhar, ele se torna mais leve, né? Tudo é o amor, né, Adriana? Tudo. Exatamente. E então essa trajetória, nos conte um pouquinho essa trajetória então profissional que você teve. Você iniciou no SESI, né? Comecei um pouquinho, anterior, né? Maria Joaquina, exato. Isso. E eu sei que você teve um caminhar muito bonito aí em relação à sua vida profissional também em Leme. Como foi tudo isso? Então, Adriana, eu tive, sempre foi o SESI, né? E para o SESI eu também me dedicava. O gestor, ele se joga naquilo que ele faz, o gestor verdadeiro, né? Sim. É aquilo que você falou, nós temos que agregar a família com a escola, mas a escola está presente em todos os momentos da nossa vida. Exatamente então, isso. Não é? Então tem que ter um alicerce familiar bom, né?
e como eu sei também que você tem, e porque senão a gente não caminha. Né? A gente sai muito da cidade, você também, tem muitas reuniões fora, tem muita coisa de aprendizado, você não pode perder, né? Porque a gente não pode e não quer, não é assim? Isso que eu ia falar. Parte da gente. Como que eu não vou, né? Exato. A minha escola não vai ter essa relação com a novidade. Exato. Então, eu tive também um alicerce muito bom do meu marido. Eu sempre tive boas ajudantes em casa, porque eu tinha uma equipe grande, né? A minha equipe era grande, então, graças a Deus. Então, a minha trajetória foi uma trajetória de amor ao ensino, de amor à aprendizagem, de amor ao didático. Então, Adriana, nessa conduta, eu me aposentei no SESI. Aliás, estava para me aposentar, eu estava perto dos 25 anos já, quando eu tive um convite do então prefeito, se eu gostaria de ser secretária municipal de educação. Conversamos, todo mundo, a minha ajudante já sabia, a senhora tem reunião amanhã, hein? Parecia uma agenda, assim, ela era como minha agenda, porque ela já sabia. Aí o que eu faço? Ela já ia adiantando as coisas, né? Isso. E é bem esse mundo que você está vivendo hoje, né, Adriana? Eu tô me identificando muito com você nesse sentido. Não é? E outra coisa, a gente, nesse período, tem a juventude que exala da gente. E como Deus faz tudo muito perfeito, seria impossível eu hoje, com quase 70 anos, fazendo aquela vida, ou tentar fazer a vida que vocês, gestores, fazem hoje. Né? É como ter filhos. Ter filhos na juventude, para usufruir deles o tempo todo, para quando você estiver mais velha, você já poder ter netos e poder ter os filhos te ajudando, os filhos se aproximando mais. Então, como a gente tem a juventude nesse momento, e a vontade, porque é um desejo, né, que emana, eu vejo em você e comento muito com os meus filhos, emana isso da gente e não tem o que segure. Né? É muito bom, né? Eu falo que é algo lá de cima, com certeza. Graças a Deus, eu acho. É Ele mesmo que nos conduz. Porque se a gente não tiver esse desejo forte, Adriana, a gente não consegue levar para frente. Exato. Porque é esse desejo forte na profissão que faz gerar o amor que a gente precisa para combater as coisas erradas, para bater o pé pelas coisas certas, né? Ver os alunos se desenvolvendo e a gente, sabe? É muito dar lindo. Vida, né? Dar vida a tudo isso. É muito linda essa fase da vida da gente, e eu falo como você em educação, é verdade, né? Exato. Eu fui para a Secretaria de Educação. De manhã era naquele tempo era quinta, oitava, então é mais complicado. Você segura de manhã, e aí já deixei alguém. E aí foi organizando, exato. Aí eu fui, aí ia para a prefeitura, chegava a acontecer dias de reuniões das duas ao mesmo tempo, Adriana. Aí eu tinha que conversar com os PS, conversar com o prefeito, porque durou quase 2 anos isso. Mas aí, conforme eu prometi, eu pedi minha aposentadoria, saiu rapidinha, porque eu só tinha CS para contar o tempo, e fiquei mais 4 anos na prefeitura, para completar a jornada de 4 anos, e eu me identifiquei muito com esse tipo de trabalho também, porque eu continuei lidando com professores, com escola, hoje não, naquele momento não uma, mas muitas escolas, né? Muitos diretores, assim, uma coisa que nem sei, não é triplicar, quadriplicar, aumentou muito a minha visão sobre educação e me ajudou muito também na minha trajetória. E ao final dessa gestão minha, eu fui convidada pelo prefeito para ser candidata a vereadora, uma coisa que eu nunca... O meu pai foi vereador. Mas que interessante. Meu pai foi vereador. E eu me lembro que quando o prefeito me convidou e tal, eu falei, mas não está nos meus planos, sabe? Não estava nos meus planos. Mas
como a política, eu acho que ela se compara muito à educação, à saúde, ao tratamento das coisas, ela vem como uma, sabe, ela vem na veia, assim, como um bichinho que morde você e você fica com aquela marquinha ali. E eu fui, tá bom, eu vou, vamos embora. E ganhei a eleição. Olha. Foram as duas primeiras mulheres, né? Fui eu e a professora Rita Taufik, que entramos pela primeira vez na política como mulher. E na época não tinha essa facilidade, hoje tem muitas facilidades para a mulher ser candidata, porque eles precisam, para completar, fecha a chave. Bom, brincadeiras à parte, mas é o segredo do sucesso, né? As mulheres juntas. Mas porque depois que eu acho que a mulher chegou, é que parece que enraizou essa coisa de mais verdade, mais assim. Dinamismo, né? Isso, dinamismo. E a professora Rita não foi para a Câmara, ela foi ser secretária de Educação do então prefeito. Então, eu fiquei sozinha. Entre 16 homens, eu fiquei sozinha. Não, desculpa, eram 13. Eu fiquei sozinha e, graças a Deus, a minha atuação foi assim, oposicionista mesmo, totalmente. E eu gostava muito de falar, então era tribuna, era jornal, que eu tinha um jornal, meu marido, então eu ia para o jornal e tal. Quando chegou ao final daquele mandato, eu fui convidada para ser vice-prefeito do então prefeito, que tinha me convidado para ser secretário. E acabei ganhando de novo com ele, só que a minha proposta para ele, porque você faz acordos, eu quero ser secretária de Educação. Entendeu? Então, eu falei, vamos ajudar, vamos junto, mas eu quero ser secretária de Educação. Então, eu já fui para a campanha política sabendo que eu ia ser secretária se ganhasse. Ganhamos e fiquei mais 4 anos, não, fiquei mais 3 anos como secretária de Educação, voltei depois de um tempo, se eram 50 escolas, aí já eram 150, entendeu? Então, eu peguei, assim, 2 turnos, vamos falar assim, né? Num ano e no outro, e isso tudo foi minha vivência profissional. Eu imagino, abriu um leque aí, né? Primeiro que eu estava em Leme, né? Não precisei sair daqui, não precisei... Exato. E depois, porque eu estava, assim, embevecida mesmo com aquela situação que se fundiu com a situação política. Aí eu fui aprender um pouco da política e como ela interfere na vida do professor, na vida do aluno, na vida do gestor da escola, na vida do médico da saúde, entendeu? Eu fui começar a entender. Me apaixonei muito pela política também, porque o meu pai já conversava muito comigo sobre política, mas eu não... engraçado, aquilo era forte, mas não de pensar que eu seria alguma coisa. E essa política ficou assim muito forte dentro de mim, e eu fui para a Secretaria de Educação, mas aí houve um probleminha de relação pessoal com o prefeito, e eu saí um ano antes, achei melhor sair, ele nomeou outra, e eu saí. Mas, Adriana, depois disso, eu tinha um concurso feito na prefeitura e tinha passado no concurso de diretor. Aí eu fui assumir a minha escola lá na prefeitura, quer dizer, eu tive todos os... Você entendeu? Eu passei por todos os... né? Aí eu fui assumir minha direção lá nas escolas, e, por sinal, fui numa escola especial, aí fui fazer cursos, né, para trabalhar. Então, eu acho que Deus norteou minha vida nessa cidade que eu tanto amo, de uma forma apaixonante mesmo. Que é ele que vai abrindo o caminho, né? Nossa, é exatamente isso, né, Maria Olga? Ele abre o caminho e você vai indo. De repente você não entende, mas por que isso? Aí passa um tempo, você fala, era por causa disso, né? E a educação, como ela é rica,
ela oferece muita coisa maravilhosa para gente, né? Exato. E você pôde contribuir com o Leme, e você vê, né? Você já cresceu com amor a essa cidade, a nossa cidade, Isso. você foi caminhando e propiciando, entrando na política, entrando na educação de cabeça, literalmente, você Isso. aí conseguiu abrir É verdade, não Adriana. é? Oportunizar tudo de bom aí nesse período que você passou para Leme, né? Aí depois eu estava na prefeitura e eu fui prestar o concurso em Santa Cruz, porque eu não me via parada. Ah, não E eu, sei, não sei, não. Me identifiquei de novo. Adriana, eu fui prestar o concurso, prestei para diretor e para coordenador. Ah, de repente eu passei no concurso de coordenador como única que passou, você não acredita uma coisa dessa? Ah Uma lá. porção prestou, só eu passei, eu até assustei. Quando você vai ver a lista, você fala, nossa, acho que só eu reprovei, né? Não. E eu achava que era uma coisa, Adriana, eu vou sair daqui, depois eu descanso um pouco. Não, foi imediata a chamada. Então eu não parei. Aí eu fiquei em Santa Cruz perto de, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, por conta de uma doença, né, do meu marido, que eu precisava acompanhá-lo com Isso. frequência para cidades de fora, e eu pensava que nenhum professor, nenhuma escola, nenhum prefeito merece um diretor que acabou de chegar faltando, né? Sim. E eu tinha pautado a minha vida em seriedade, minha vida profissional. Então eu não quis também ficar. O prefeito, eu me lembro que ele me chamou, então tem umas coisas muito boas. O prefeito, não, a senhora fica, a senhora tira uma licença. Prefeito, ninguém, eu me lembro de eu falando isso para ele, ninguém merece, porque o professor precisa do gestor, que é a segurança, que é a forma de ajudar, né? O gestor e É. o professor se ajudam, né? Como que eles vão seguir com uma professora que acabou de ingressar, conseguindo fazer uma porção de coisa, porque elas também eram muito dinâmicas e gostavam de tudo que a gente propunha, mas eu saí por conta disso, eu me exonerei Isso. para não finalizar o meu trajeto de uma forma que eu não gostaria, né? Exatamente. Aí fui acompanhar meu marido, graças a Deus deu para acompanhar um bom tempo, foram 3 anos, e hoje, Adriana, eu com essa história da pandemia, eu estava assim, ficando muito angustiada, porque eu sou uma pessoa muito independente também, né? Sim. E prezo muito a liberdade. Mesmo quando casada, essa liberdade nunca me foi tolhida. Nem por marido, nem por pai, na verdade, lá atrás, e nem pelos meus filhos, porque se tem que ir no lugar, explica e vai, né? A gente vai. E, Isso. de repente, ver essa liberdade tolhida totalmente, sem poder nem sair de carro, a ponto do carro ter que trocar bateria de tanto que ficou parado, né? Aí, Exatamente. aí me apareceu algumas coisas aí que eu estou fazendo, devagarinho eu estou, sabe? Eu acompanhei muito essa lei do Fundeb aí que estava para tirar dinheiro e tal. Alvorocei as professoras da prefeitura, falei, gente, se tiver que brigar, tem que brigar, não podemos perder. Graças a Deus deu tudo certo. Agora está acontecendo alguma coisinha aí, mas nada tão grave. Então, eu acredito, Adriana, que eu vou morrer com esse pensamento, né? Apesar de não, como dizia a Hebe, ter peninha de morrer, uma hora chega, né? E eu teria peninha por conta disso, né? De ter que deixar tudo. Mas eu acho que eu morro em pé, assim. Eu morro na profissão, sem me redimir de nada, sempre presente em tudo, tanto que eu falo para você aqui. O que precisar de mim, você sabe que pode contar, né? E Sim, tudo que sempre. precisar, eu me ofereço para as pessoas, eu vou com você, eu faço, porque eu sou assim, né, Adriana? Essa coisa eu puxei da minha mãe mesmo. Meu pai era mais calado, minha mãe era uma pessoa muito, sabe, elétrica, assim. E eu tive junto a minha vida profissional, uma vida pessoal muito boa também,
né? Que eu tive a sorte de ter aquilo que eu falei lá no começo, de antepassados que me legaram assim coisas muito importantes. E tanto que até hoje, Adriana, nas minhas decisões, pai, fala aí, entendeu? Fala aí, porque você é que sabe, você já passou por isso, né? Você foi educador, você foi político. Então, eu acho que Deus encaminha as pessoas certas para tomar conta da gente. Exatamente. E Deus me deu a oportunidade de ter 3 filhos com o meu marido, né? E adotar imediatamente um filho do meu marido, que era viúvo e tinha o filho mais velho, que é o Fábio. Depois eu tive a Sofia, o Arthur e a Lídia. Nesse embrólio que eu falo, nesse momento, vieram 2 sobrinhas de uma irmã que tinha problemas de saúde. E então, na verdade, Adriana, a Sara e a Esther, na verdade, eu criei 6 filhos com a graça de Deus, porque eu também não saberia viver sem crianças, sem adolescentes por perto. Você viu como a trajetória ela vai se encaixando, Adriana? Ó, você acabou de me falar que tem uma filha moça e uma criança na sua casa. É isso que dá essa fusão para a gente querer ser aquele gestor que é gestor de verdade. Tá? Aquela força que vem, é uma força divina mesmo, né? É uma força divina e esses filhos, eles não deixam esvaziar nada na gente. Porque você está proporcionando educação também para eles, embora seja a educação familiar, né? A nossa obrigação primeira, que é criá-los com muita educação, e ao mesmo tempo eles ajudam a gente a implementar coisas na nossa profissão. Exatamente. Eu acho que a benevolência de Deus tem que ser respeitada acima de tudo na minha vida, e eu acho que na sua também. Com porque não são todas as pessoas que têm essas coisas tão boas como a gente tem. Então, e cresce, né? Os nossos filhos também crescem nessa visão de trabalho, né? Exatamente, Adriana. Mostrando que o trabalho, a seriedade, a responsabilidade e o amor pela profissão vai fazer toda a diferença. Do trabalho, às vezes o meu marido falava, vai, gente, o trabalho não é doença, o trabalho é trabalho. Porque a gente se mete tanto na coisa que quando você vê, você está de cabeça, com as perninhas para cima, assim, balançando. E quando você vê, já foi mesmo. Então você tem que tomar cuidado também, né? Para não deixar. Usar tudo isso, claro. Usar tudo. Mas eu hoje, Adriana, sou uma pessoa plenamente satisfeita, né? Numa cidade que eu amo, rodeada por um marido que eu amei muito e ainda amo, rodeada por filhos e netos que eu amo demais, e cada um na sua profissão, no seu rumo. E então eu estou sofrendo um pouquinho agora na pandemia, porque não é sempre que a gente pode estar com eles. Exato, todos nós agora, né? Tá não é? E eu sei que todo mundo sabe que eu não consigo ficar muito sem eles, né? E tem uma que nasceu na pandemia, em Valinhos, da Sara. Fez 5 meses agora, a Joana. E eu pude ir, porque foi antes de começar a pandemia, eu pude vê-la, mas os outros não. E agora eu não estou vendo ela crescer, não posso pegar, né? Então, isso está ajudando um pouco da gente. Mas a gente faz essas transmissões ao vivo e vai alegrando o caminho de todos. Maria Olga, o que vamos desejar para os nossos 125 anos de Leme? Olha, Adriana, eu acho que eu já falei um pouco, né? Um pouco de cada coisa, mas eu acho aquilo que eu falei para você. Nós vamos cada vez mais incutir nas nossas crianças e nos nossos jovens o poder do amor, o poder da educação construída, porque a educação se constrói, né, a partir do momento que a criança nasce. E agora eu já nem falo mais só na escola. Sim. Da educação de parceria, né?
de parcerias com pais, com familiares, que, na verdade, Adriana, essa educação a Copel faz, né? Eu já passei pela Copel em outro momento, lá na época da fundação, e, embora não tivesse participado da fundação, eu já estava com os meus filhos chegando. E foi um momento, assim, maravilhoso, porque tudo que tinha era o pai. Chamava o pai para jogar com o filho, chamava a mãe para jogar vôlei. Eu já não sabia jogar mais nada, porque é do tempo da escola da gente. Mas a gente ia, Adriana, a gente ia com toda a força que a gente tem, como a gente vai hoje para os netos. Exatamente. Quer dizer, a Copel está numa trajetória em educação, desde que ela começou, que evolui muito cada vez mais. Hoje, as famílias estão impregnadas dentro, as famílias participam de tudo, e o legal de tudo é que agora não são só os pais, são os avós também. Isso é muito bom, né? Foi comemorado recentemente o dia dos avós, né? Exato. Então, Adriana, eu gostaria que Leme tivesse essa trajetória daqui para frente, mantivesse essa trajetória de coisas boas, de coisas que deram certo, de coisas que já estão iniciadas, estão dando certo, e que os nossos futuros gestores políticos se baseiem nessa verdade da trajetória. Não pode entrar e desmanchar o que o outro fez. E a Copel, nesse momento, é um exemplo muito forte. E eu só tenho que agradecer também por ter os meus filhos aí, depois agora ter os meus netos, agora ano que vem vai mais um, né? Se Deus quiser. Então, eu falo que é mais chance para mim estar perto, né? Porque agora não é um só, mas vão ser 2. Então, Adriana, eu gostaria isso, que os nossos gestores pensassem no modelo que a Copel transmite. Não vou falar que é a única que faz isso, mas claro. É a que você entendeu? Mas é a que eu conheço hoje e conheço a trajetória. Sabe o que eu falo, Maria Olga? Queria compartilhar com você assim, toda a escola, nossa, nós temos excelentes escolas em Leme, cada uma com o seu brilho, né? Mas nós somos uma cooperativa educacional. Isso mesmo. Cooperativa já propicia um olhar diferente, já propicia esse agregar família e escola, então, e ao desenvolvimento global mesmo de todos. Né? O COO da cooperativa. Faz toda a diferença. Todo mundo junto, é todo mundo emprenhado mesmo. E é um prazer muito grande, né? A nossa cidade ter uma cooperativa educacional. A gente tem muito orgulho disso. Quanto há 26 anos atrás, essas pessoas que pensaram nisso foram, assim, de uma visão incrível também. A quem a gente deve agradecimentos também nesse momento. Sem dúvida. Fazem parte da história de Leme, né? Exatamente. Acho que quando fez 25 anos, né? Acho que ano passado, teve uma festa. Isso mesmo. Convidaram todos, eu estive lá, convidaram todos que passaram. E é o quê? Cada um fez um pedaço. Exatamente. Um fez o ginásio de esportes, um trocou a telha, o outro fez o muro, o outro trocou a areia do parque, você entendeu? Foram construindo, né? Isso. Então eu falo isso, que é um perpassar mesmo, perpassar, né, que fala de um sobre o outro, sem derrubar o que o outro fez e com rumo no futuro, que são os alunos que estão aí e que, em termos de cidade, são as pessoas da nossa cidade. Então, eu queria isso para Leme. Eu queria um lugar para os meus netos viverem bem, né? E eu me lembro que há um tempo atrás a gente falava assim, outro dia eu estava vendo, Adriana, só para ilustrar um pouquinho, uma gravação da inauguração, acho que do museu. Sim. Eu estava na prefeitura nessa época e os meus filhos eram pequenininhos, né? A Lídia devia ter uns 7, 8 anos, a mais nova. E onde eu ia, eles iam junto. Hoje tem inauguração de tal coisa. Então, lá estava a minha prole toda e eu fazia questão.
Tanto que o que você perguntar para eles sabem o que aconteceu, como foi a trajetória. E com isso foram valorizando as coisas importantes para eles e agora para os filhos deles. E nessa inauguração, a minha fala foi no sentido de que isso seria uma coisa a mais, né, para a nossa cidade, onde estaria a nossa memória, as nossas lembranças, e que seria muito bom para os nossos filhos e num futuro que eu achava muito longe para os nossos netos, eu falava. Nessa, que faz o quê? Isso foi no 1995, quando o Leme fez 100 anos de emancipação. Então, Adriana, eu acho assim, eu acho que as coisas, isso que eu achei que os meus netos iam demorar muito para chegar, chega tudo muito rápido. Muito. É tudo assim, muito em movimento, né? Então, esse movimento do crescimento, eu acho que tem que ser bem conduzido. Então, eu espero dos nossos futuros gestores, nós vamos ter eleição agora, que sejam pessoas do bem. Porque pessoas do bem têm amor no coração. E o amor impede a gente de fazer coisas que não devem ser feitas. Exatamente. Ou pelo menos, Adriana, de parar para pensar, devo fazer ou não? E o amor ganha e o amor impede de fazer a coisa errada, a coisa que não deve ser feita. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo muita coisa bonita na cidade, né? Muitas melhorias, a gente está vendo que estão acontecendo coisas. Porque é esse movimento que não para. Não para em educação, não para em política, não para na saúde, né? Então, é a essência, né? Que tenhamos mesmo. Eu desejo para Leme o que eu desejo para vocês. E a minha proposta é de comparação mesmo. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, pela Copel ter lembrado do meu nome. E eu acho que a minha trajetória é importante, mas nós temos pessoas que estão vindo que vão triplicar essas trajetórias nossas, porque eles vêm com a mídia impregnada. Por isso que nossos jovens, nossas crianças têm que ser bem vistos, porque eles são os experts da mídia. Eles é que meus netos é que me ensinam a lidar com as coisas. É isso certo? Mesmo, são nativos digitais. Eu não sabia, né? Eu estou aprendendo com eles, né? Então é a volta. Então eles têm que voltar e tomar conta das coisas com muita retidão de caráter, né? Fundamental. Que isso quem faz? É a educação que eu falei para você no começo. É a educação que começa lá no berço e depois vai para a escola. Então, é a criança do berço indo para a sociedade, atuando na sociedade. Então, Leme hoje precisa continuar na linha da retidão de caráter e da retidão da própria aprendizagem mesmo, porque o político também entra para aprender com o que passou, com o que veio antes. Como você hoje tem muitas memórias e muitas coisas dos que vieram antes. Sem dúvida. E aprende muito com tudo isso. E muito obrigada, viu, Adriana, pela sua, assim, pelo seu jeito de ser mesmo, que eu fui conhecendo aos poucos. E valorizo muito, muito a sua atuação, porque eu venho acompanhando, Adriana, coordenadores, diretores, que hoje gestores, de várias maneiras diferentes. E eu vejo em você essa retidão de caráter e essa vontade de fazer a né, se juntar cada vez mais. E parabéns para vocês, junto aos parabéns que eu desejo a Leme, porque não é fácil manter uma escola hoje. É mais fácil manter a pública, né? Porque a pública é obrigação do Estado. Mas a particular, e ainda uma né? Que tem toda essa obrigação de trocar, obrigação desse olhar um cooperado para o outro. E então, vocês estão de parabéns. Vocês estão continuando a trilha do cooperativismo, que é muito importante, uma escola, uma parte física perfeita,
tudo que precisa é feito, e pais, assim, muito responsáveis, né? Então, Sim. o que eu desejo para a Leme hoje é o andar da carruagem da Copel. Ai, Tá? nossa, que lindo! Essa Muito obrigada. comparação, Adriana, é a coisa mais gostosa que eu tenho para fazer nesse momento, tá? Com todo respeito a vocês, à escola, meus parabéns a todos, junto com esses parabéns que eu dedico a essa cidade que todos nós amamos, né? Um forte agradecimento a vocês e também aos meus antepassados, aos meus familiares e hoje aos meus filhos e aos meus netos, que eu tenho certeza que eles vão ter uma vida maravilhosa, cada vez mais nessa cidade. Amém, assim seja. Amém. Né? Muito obrigada por suas palavras. Nossa, que honra recebê-la aqui na nossa sala virtual hoje da Copel. Isso. Né? E muito obrigada mesmo, muito obrigada por ter feito parte de Leme aí desse crescimento e também desejo, né, que esse bate-papo nosso, que todo mundo que esteja nos escutando, que siga realmente esse trilhar do desenvolvimento da nossa cidade, que é uma cidade muito aconchegante, é uma cidade que tem tudo para caminhar. A gente conhece todo mundo, mesmo de máscara agora, você reconhece a pessoa pela voz, pelo brilhar dos olhos, não é? Exatamente. Eu acho que isso é o ponto-chave de toda a evolução. Exato, e que a educação caminhe sempre aqui em Leme, porque o único caminhar positivo de transformação é pela via da educação, né? Não adianta, é aquela linha tênue, mas é aquela que começa lá no berço, né? Exato. E vai terminar lá, como o Ítalo falou ontem, na entrevista, antes de ontem, que ele tem muita lembrança, porque ele lembra dos professores, ele lembra da educação que ele teve na Copel. Então, isso é muito importante, tá? É isso mesmo. Eu espero, Adriana, que todas as escolas se fundam cada vez mais, né? Amém, né? A particular hoje tem uma função importantíssima, porque a particular, Adriana, não parou nem um minuto. Ela está dando o cabedal de conhecimentos que os alunos precisam, o alicerce para entrar no ano que vem, pelo menos com a formação desse ano, pelos parâmetros que foram possíveis. Então, e a escola pública está parada, porque não consegue voltar, tem 1000 dificuldades, você sabe, né? Embora eu tenha muito respeito à escola pública também, porque eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu também. Não é? Era a melhor que tinha na época, sim, né? Sim. Mas isso vai reverter também, a escola pública já está querendo voltar ao que era, tem ganho prêmios, tudo, e que as escolas todas tenham, assim, um aconchego dessa cidade maravilhosa, né? E que vamos carregar Leme no colo um pouquinho nessa semana, né? Nessa semana de aniversário, soprar velhinha de bolo, ir nas inaugurações, participar mais, isso é muito importante também. Independente da política, isso nesse momento, a política é o que menos pesa, né? É o cidadão satisfeito e indo participar. Que também é o né, da política. O cooperar, exatamente. Da política da cidade. E muito obrigada, viu? Muito obrigada a você, Adriana. Por ter feito tudo que fez por Leme. Não tenha dúvida. Tá muito obrigada, um beijo no seu coração. Para você, para todos os professores, pelo trabalho impecável, viu? Leme comemora com vocês esse aniversário maravilhoso. Amém. Tá? Muito obrigada. Beijo, fique com Deus. Adriana. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Outro, tchau.